Esse vídeo não tem roteiro, mas eu resolvi gravar ele porque eu gostaria muito de falar com você que é pai, que é mãe, que tem filhos adultos já, para você que tem filhos pequenos, para você que é um pai ou uma mãe que se separou por algum motivo, né? Mas eu queria muito trazer esse contexto aqui hoje. Eu me tornei terapeuta, comecei a estudar quando meu filho tentou tirar a própria vida. Eu não entendia o que estava acontecendo. Eu achava que eu dava uma boa criação, eu achava que meu filho não teria motivo para fazer isso. Quando isso aconteceu, eu comecei a pedir a Deus, que eu queria entender a mente do meu filho, eu queria entender o que passava dentro da cabeça dele. E eu sou uma pessoa muito observadora. E eu comecei a observar algumas coisas. Uma das coisas que eu observei no dia que isso aconteceu foi que o meu filho não mandou mensagem para mim. Ele mandou mensagem para o pai dele. E eu percebi que tinha algo ali entre ele e o pai que precisava ser curado. Nos últimos dias aconteceram também algumas coisas, já não mais relacionadas aos meus filhos, mas relacionada a alguém dentro da minha casa, não nessa gravidade toda, né? Eu quero só contextualizar aqui. Mas eu queria falar para você que é pai, que é mãe. Estude um pouco mais sobre como as nossas ações impactam a vida dos nossos filhos. A infância é o chão que a gente pisa. E isso é, sem dúvida, uma frase que nós terapeutas usamos muito. E ela não é só o chão que a gente pisa, mas ela é toda a nossa manobra, o nosso movimento de vida, ele vai acontecer com relação a tudo que aconteceu na infância. Às vezes você já tem filhos adultos e você acha que está tudo certo. De repente acontece alguma coisa e os nossos olhos se abrem para algumas coisas. Às vezes eu comento alguma coisa com amigas ou até com alguns parentes e eu vejo às vezes como eles desdenham, falam, olha, a criança sente assim, sente assado, e às vezes a pessoa não dá muito valor quando a gente fala isso. Eu queria dizer para você, se alguém te falar alguma coisa a respeito de criança, olha, a criança não entende assim, se você não acreditar, estuda, procura vídeos no YouTube, vai procurar coisas que alimentem a sua curiosidade. Porque nós carregamos feridas profundas, tanto do lado da mãe, da maternidade, quanto do lado da paternidade. E o que eu tenho visto, principalmente nos pais que são divorciados? Uma necessidade de excluir o outro, né? Muitas vezes uma raiva contida, né? Uma raiva de tudo que aconteceu, de tudo que aquela pessoa fez ela passar, e de uma situação que não foi resolvida ainda dentro de cada um. Não é uma situação com o outro, mas uma situação dentro de você mesmo, que você precisa resolver. E isso é uma coisa que me incomoda bastante, porque no meu dia a dia eu falo muita coisa, eu falo com os meus filhos, eu falo com as pessoas que estão ao meu redor, e eu vejo, assim, muitas vezes um completo descaso naquilo que a gente fala. Eu quero dizer para você que é pai, para você que é mãe, que sim, os seus filhos são impactados pelo seu passado, pela vida que você leva, pelo jeito que você gere a sua vida. Por mais que você ache que aquele ambiente é o ambiente mais seguro e mais saudável, você vai entender que não foi
porque a criança, ela não vê a vida como um adulto, ela não enxerga a vida como um adulto. E eu queria dizer isso para você. E principalmente, se você é um pai ou uma mãe que está divorciado, não exclua o outro da vida dos seus filhos. Sabe por quê? Porque isso vai ser um preço muito alto que você vai pagar no futuro. E quando você chegar lá no futuro e você entender que você poderia ter feito diferente, talvez o percurso que você tenha que fazer para consertar isso seja um percurso muito mais pesado, muito mais difícil. Seja um caminho mais cheio de pedras, eu diria assim. Então, eu quero deixar esse meu pensamento aqui para você que é pai, para você que é mãe, para você parar e analisar. Estude um pouco sobre como a criança interpreta a infância, como ela enxerga o que acontece com ela, para você entender um pouco mais sobre como você pode lidar com as suas questões, com as questões relacionadas ao seu filho e entender que tem coisa que precisa ser curada, sim. E às vezes as coisas acontecem para abrir os seus olhos, para você poder acordar. Eu acordei já com os meus filhos numa idade um pouco mais velhos, né? Mas eu acordei. Mas eu quero deixar esse pensamento aqui para você pensar também, para você buscar entender como a vida das crianças são impactadas pelas nossas ações e pelas nossas decisões. Obrigada.